Sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio direto de onde, Gui? Do Promagno em São Paulo, no GEDUcast, aqui no Eju. Senhoras e senhores, estamos direto do Promagno aqui em São Paulo. Nós somos o BTO, conduzindo esse podcast, levando muito conteúdo para você líder educacional. Continue conosco porque daqui vai sair muita coisa boa e eu vou dizer para você que esse episódio eu já quis começar diferente, porque ele disse que nós precisamos de autenticidade, espontaneidade. É ou não é, Guilherme Goulart? Muito bem. Eu vi que eu te botei numa enrascada, né? Mas eu tô aí pra isso. Eu cortei no meio só pra falar, vou botar o Guilherme. Lá ele. Ó. Lá ele. E dessa vez, Bruno, nós estamos com apresentador, músico, ator, não sei que tipo de programa ele faz, mas ator. Humorista. Rapaz, só faz vergonha no nosso currículo. É verdade, a gente tem que parar de apresentar as pessoas pelo currículo. É melhor a gente só chegar e falar assim, senhoras e senhores, Rafael Cortez. Muito chique, olha que chique, gente. Obrigado, hein? Como vamos? Tudo bem? Bom demais. Rafael, seguinte. Tem muito, tem sonoplastia, tem recursos, tem mesa, tem microfone. O pessoal aqui é diferente. Cara, tem recursos. A educação é outra história, né? Eu tô fazendo palestra em tantos lugares diferentes. O povo de educação tem espuminha no microfone. Parabéns, viu? Pessoal educado. Tem modos. Não, os educadores, eu falei dos alunos. Não. Entendi. Segura aí, aluno. Ó, gente, esse episódio com certeza vai ser muito divertido. E eu quero começar falando sobre o tema que vai ser trabalhado no palco do GEDUC, esse evento maravilhoso, esse evento que traz todos os níveis de conteúdo, todos os níveis de informação que sua escola precisa. E hoje nós vamos falar de uma coisa aqui que eu acho extremamente relevante para gestores, para todos aqueles que trabalham com educação, porque hoje a gente está muito carente de uma coisa chamada autenticidade, espontaneidade. Para construção de uma proposta de valor única, que a gente fala tanto no mercado, qual é a sua proposta de valor única? A gente precisa de quê? Autenticidade. A gente precisa justamente explorar algo que as pessoas às vezes eu entendo. E aí, Rafael, eu quero começar perguntando, justamente trazendo a Brené Brown. A Brené Brown tem um livro que eu acho fantástico. Eu falo dela na minha palestra. Que ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. E ela vai falar justamente sobre a coragem de ser vulnerável para justamente você conseguir atingir essa autenticidade. Cara, que tema você vai trabalhar? Porque, de certa forma, você vai propor para todo mundo ser vulnerável. Tô certo? Cara, olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado a quem está assistindo, ouvindo, vendo, sentindo e curtindo a gente aqui, esse podcast. É o seguinte, a autenticidade passou a ser um tema completamente apaixonante e necessário no mundo que a gente está vivendo, porque à medida que a gente tem a tal da inteligência artificial, criando um padrão de reprodução, um padrão de filtro, um padrão de automação, e ao mesmo tempo a gente tem as redes sociais ditando regras com algoritmos que pasteurizam as pessoas, com filtros que impõem condutas, estilos, estéticas e narrativas o tempo inteiro. Eu entendi que a tal da autenticidade passou a ser um componente apaixonante que realmente separa os meninos dos homens, separa os interessantes dos desnecessários. Dos interesseiros, fato, né? Sim, deixa as pessoas mais cintilantes. E aí eu entendi que eu tenho até uma brincadeira, né? A minha palestra, ela fala sobre uma nova IA. Enquanto está todo mundo falando sobre IA de inteligência artificial, e apavorando, e sendo apavorado, e se apavorando também com um mundo que está cada vez com mais automatizado, exatamente, né? Vivendo uma nova revolução industrial, aí das telas e das automações, etc, etc. Eu tenho a minha IA. A minha IA é o impacto da autenticidade. Quanto mais eu vejo essa imposição de filtros, de automações, reproduções e computações e estilos e narrativas padrão, computadorizadas, etc., mas eu entendo que a nossa autenticidade é o que nos dissocia de máquina, é o que nos faz interessantes. E vai passar a ser, inclusive, já está sendo, se eu não me engano, um
fator completamente determinante nos RHs da vida, assim. Os recrutadores das maiores empresas estão agora tendo um último critério de recrutamento, que é quanto você é interessante dentro da sua autenticidade para fazer parte da minha família, da minha corporação, da minha empresa. Claro, me interessa onde você estudou, me interessa a tua bagagem, me interessa o teu conhecimento, tua técnica, teu que você tem, o teu currículo, etc, etc. Mas assim, aquele borogodó, aquele dendê é a tal da autenticidade. A autenticidade que você tem no seu jeito, no seu cabelo, no seu estilo de ser, no seu estilo de ver a vida, em alguma coisa que você traz do seu repertório, numa coisa que você tem e que faz com que você seja só você, dentro da sua individualidade. E que um recrutador e uma pessoa fala, eu acho essa pessoa especial, não quero me dissociar dela, não quero descolar dela mais. Sabe, a autenticidade faz com que a gente se torne praticamente insubstituível, como se isso fosse possível, claro, né? A gente sabe que não é possível, mas assim, de certa forma te torna único, né? É. Torna único porque esse conjunto de ser humano, de habilidades é você, e você não é uma cópia de outro. Mas aí me vem uma questão assim, cara, como desenvolve essa autenticidade? Porque eu comecei com uma brincadeira. Pergunta fácil, hein, bicho? Não, mas é porque eu comecei propositalmente com uma brincadeira, porque, curiosamente, no episódio anterior, a gente falava sobre o erro, a gente falava sobre a inovação e o erro, e a gente sabe que nós somos uma sociedade que talvez abre mão da sua autenticidade toda vez que ela se depara com uma situação meio crítica, constrangedora. Imagina, você está na abertura de podcast e você erra, e aí? Você vai para onde? O que você faz? E você desmancha. Como conseguir construir essa consciência do sujeito de segurar a onda mediante uma crítica? Porque para você ser você às vezes tem que encarar o mundo inteiro. Como é que faz isso? Você traz isso também dentro dessa... A primeira, na palestra que eu dou, né, Superpoderes, IA, Impacto da Autenticidade, eu falo sobre esses impactos que a gente tem quando a gente passa a ser autêntico e dou também os pré-requisitos para você trazer a sua autenticidade, quais são as condições sine qua non, né, sine qua non, digamos, né, o certo é o sine qua non do latim, para você trazer a autenticidade para o jogo. Mas eu falo de uma premissa, assim, o fundamental quando a gente fala de autenticidade a autenticidade ela tem um elo indissolúvel com o seu caráter. Porque tem pessoas que dizem ser autênticas e são... Cópias. Não, são canalhas. E são corruptas, e são misóginas, são sórdidas, né? Nós temos muitos exemplos de pessoas que dizem... Esse é meu jeito, eu sou autêntico. E o cara é um racista. E o cara Ele usa isso como uma desculpa. Babaca. Entendi. Eu não quero dividir opiniões, Sim. mas eu poderia falar de exemplos muito fáceis de todo mundo entender e recentes, em âmbito nacional, de pessoas tomadoras de decisão que tiveram à frente de cargos de grande representatividade, que se diziam autênticas, né? Pessoas que estavam no exercício autônomo do poder, assim, gigantesco, e que falavam assim, esse é o meu jeito, isso é autenticidade, e as pessoas diziam, mas esse cara é autêntico. Eu não quero dividir, inflamar egos e brigar com as pessoas e propor polarizações aqui, assim, eu não vou fazer isso. Mas eu estou dizendo que a autenticidade tem um elo com o caráter. Então ela tem um pacto com o seu repertório de coisas bonitas, de coisas boas, de coisas legais. Você não pode fazer uma coisa escrota, assim, bater num cara porque ele fechou o teu carro no trânsito, em vez de você descer e trocar uma ideia com ele, trocar o cartão da seguradora, dar um murro na boca do cara. Trocar murros, né? E falar, mano, eu sou pavio curto mesmo porque o meu jeito é esse, eu sou autêntico dentro da minha violência, eu sou assim, esquentadinho. Você não pode ser o Sonny Corleone, o filho do Don Corleone, que era interpretado, né, magistralmente ali. Qual é o nome do ator? Enfim, agora esqueci. Enfim, o filho esquentadinho do Don Corleone era o cara que saia na porrada, o Sonny Corleone, assim, né, dentro do Poderoso Chefão. Não, a sua autenticidade não tem um compromisso com a sua violência, nem com a sua misoginia, nem com o seu preconceito, nem com qualquer falha de caráter. Então, a primeira coisa, assim, autênticos são os que, de fato, entendem
que a autenticidade tem compromisso com o caráter. Tá? E por isso que isso tem tudo a ver com a educação. Por isso que tem tudo a ver, porque o papel do educador, além de muitas outras coisas valorosas e lindas, é incutir dentro dos estudantes uma série de coisas bonitas, né? Ele quer que eles saiam melhores cidadãos dessa incursão estudantil, os educadores querem que meninos e meninas passem pelas escolas e saiam melhores do que quando começaram, como cidadãos de um modo geral. E a autenticidade, por parte do educador, a gente vai colocar a importância deles terem esse elo com o compromisso do caráter através da autenticidade. E quando os jovens entendem que a autenticidade deles é sensacional, eles até largam a tela. Eles até dissociam um pouco desse veneno que está contaminando a educação contemporânea, que é o tempo de tela. Porque o cara autêntico, ele se vê imprescindível para fazer outras coisas para a sociedade. Porque ele é muito legal para ficar perdendo tempo no filtro do algoritmo. Que Ou até ele vai usar essa autenticidade a favor desse algoritmo. Sim. Tá? Então está tudo em espiral. Quando ele iniciou a fala, Bruno, da autenticidade, me veio o Adriano Lima falando dessa competência chamada Mad Skill, que eu acho tão legal, sabe? O que a IA não vai fazer, o que o ser humano precisa entender, que essa loucura, essa competência da loucura do ser humano de assumir lugares que outros falam assim, não, aí não dá para entrar. Eu gosto da ideia da Mad Skill. Como é que você acha que vai ser esse reposicionamento do ser humano de frente com a IA? Onde que nós vamos trazer a nossa essência? Olha, a primeira coisa, a gente não pode mais ignorar que ela veio para ficar, né? Assim, a IA tá aí, é um erro brigar com o tempo que a gente vive, né? Eu sou completamente contra brigar com o tempo que vivemos, eu faço isso um mantra na minha vida. A começar pela comédia, né? Eu sou um comediante que sofre muito menos por viver no tempo que eu vivo e não brigar com o tempo que eu vivo como comediante, né? Porque como comediante saudosista das piadas que eu fazia no CQC, eu podia odiar 2026. Não posso mais fazer as piadas politicamente incorretas aqui, em 2026. Agora, cara, a sociedade evoluiu, ok. Os empoderamentos vieram, vários nichos sociais que antes apanhavam no humor de 2008, hoje reivindicam respeito e falam, não faça mais isso. Sim. Então, ok, esse é o tempo que eu vivo. Da mesma maneira acontece com a inteligência artificial. Ela veio para ficar. Negar isso é um erro, assim. Então, quem ainda acha que é uma fasezinha, que é uma marolinha... Que é um hypezinho. Precisa se situar que ela veio e ela vai dominar essa parada aí. Ela está muito disseminada e vai ganhar cada vez mais força. Aí você tem dois caminhos, assim. Ou você joga junto, né, e aprende a viver, ou você, se for contestá-la, vai pelo caminho que eu estou fazendo. Eu sou um contestador da inteligência artificial. Eu não sei usar. Eu não uso em nenhum produto meu. Estou escrevendo livro sobre autenticidade sem nenhum uso de inteligência artificial. Não. Eu sou um escritor à moda antiga, assim. Tá? Nada tem ajuda de IA. Mas, já que eu não sei lidar com ela, eu vou entender o que é inteligência artificial e entender o contraponto, assim. Tá, já que tá tudo ficando muito igual, já que ela tá propondo uma reprodução, uma pasteurização o tempo inteiro, o que é o contraponto? É a tal da autenticidade. Então, eu só falo de inteligência artificial ultimamente, mas eu falo do outro lado da inteligência artificial. A autenticidade é o outro lado. É uma coisa que o computador não consegue fazer. Eles não beberam com os meus amigos no boteco, eles não curtiram o barzinho da PUC depois da faculdade de jornalismo junto comigo e com os meus, entendeu? A inteligência artificial não tem esse tipo de história. A minha autenticidade, a autenticidade dos meus colegas tem, então isso está no jogo e é o tipo de palestra que eu dou. Ô, Rafael, tem um termo que você usou aí, de fato é uma realidade, que a criatividade a partir da utilização exagerada da IA, ela começa a ficar pasteurizada, porque todo mundo vai chegando num resultado muito comum e produzindo algo muito próximo. Você, obviamente, ator, músico, palestrante, escritor, como você vê
essa perda da criatividade? Porque veja, como humorista, tô longe dessa prática, mas acredito que o raciocínio rápido, principalmente naquelas situações, por exemplo, como vocês todos sei que você tinha ali um lance meio freestyle, então você tinha que conectar o que você estava conversando com o roteiro prévio que você tinha que fazer piada, tinha que fazer, quer dizer, e aí a molecada hoje crescendo, utilizando muito e se sentindo extremamente criativo, né? Não entendendo que, na verdade, o prompt não é necessariamente a criação. A criação foi uma competência da máquina, a sua às vezes foi fazer uma pergunta extremamente limitada. Como é que você vê essa possível perda da criatividade e como a autenticidade pode fazer o resgate disso? Olha, eu sou muito otimista ainda em relação à criatividade e autenticidade, mesmo em tempos de IA. E sabe por quê? Por uma questão da limitação da própria IA. A IA ainda não chegou, eu digo ainda, tá? Eu acho que em algum momento a IA vai ser muito funcional. Ela vai dar opções e vai dar criações tão boas quanto as que os meus colegas criativos e talentosos e humoristas e gênios conseguem fazer sem IA. Eu hoje não acho que nenhuma inteligência artificial faz piada melhor do que o Rafinha Bastos, que é o melhor comediante de stand-up do Brasil e do mundo, na minha opinião. E também não acho que nenhuma inteligência artificial faz desenho melhor do que os melhores desenhistas que eu vi ao vivo e a cores, entendeu? Que são os caras de traço ali, que eu vi desenhando na minha frente, assim, que são os meus amigos, que eu já vi, o Caio Borges, desenhista em loco, né? Os meus heróis que desenhavam no Mad, sabe? Eu ainda sou a favor desses temperos, assim, os músicos que eu gosto de ouvir, os violonistas que tocam e que são os meus heróis, eles tocam melhor do que os programas de IA que sintetizam músicos, né? Ninguém toca melhor violão do que o Fábio Zanon, que é violonista clássico. E quando um programa de IA reproduz uma peça violonística, eu escuto e falo, isso não tem tempero, isso não tem alma. Eu consigo entender, mas acho que um dia isso vai ficar pau a pau. Esse dia ainda não chegou. Talvez a evolução da IA seja tão grande que a gente não consiga saber o que é humano e o que é IA. Por enquanto, a criatividade e o trabalho do homem talentoso, do homem artista, do homem criativo, me deixam seguro, assim, que a gente não está ameaçado, assim. Tem uma frase que eu gosto para refletir muito. O Bruno me ajuda a lembrar quem é que falou. Ainda sentiremos falta de discutir o que de fato era fake news. Porque vai chegar um momento. Vai chegar um momento que vai ficar impossível determinar o que é fato e o que é fake. E como que isso vai trazer para o ser humano um momento de estagnação, de falta de desejo. Sabe aquele menino que tá aprendendo a andar de skate? E aí, na primeira manobra, ele vai tentar fazer um backflip. E é um backflip. Tá de lado. Uhum. E ele vai falar, pai, olha! E o pai que veio junto com a IA vai olhar e falar assim, é isso, meu filho. É o Ricardo Cavalinho. Que legal isso. É isso, meu filho. E vai haver uma desmotivação total do sujeito que não tiver essa consciência do que de fato é ser humano sobre a produção, a criatividade. Porque vai ficar vazio. Eu vi um sujeito pulando de skate pelo teto aqui, saindo, rodando, fazendo um 1080 e caindo. E você vem falar comigo... Um nível de realidade muito grande. E você vem fazer um backflip. Mas olha, até nesse sentido, você está falando que um dia vai ser muito difícil entender o que é fato e o que é fake, que as coisas vão chegar nesse nível de distorção, né? Até por isso é importante a gente insistir na tal da autenticidade, porque como eu disse no começo, a autenticidade tem um compromisso tão genuíno com caráter, que quanto mais a gente falar de autenticidade, consequentemente mais a gente vai falar sobre caráter. E caráter é um elemento indissolúvel para a gente não fakear, por exemplo.
Quando você tem muito caráter, você Não fará. não vai entrar nessa de mentir. Se eu tenho muito caráter, não tenho interesse de fakear, de ordem alguma, entendeu? Não tenho interesse de usar nenhuma tecnologia, humana ou Ou não, não? para enganar alguém. Porque é uma essência do meu caráter, né? Já é uma essência minha, como ser humano, empoderado ou não por tecnologia, não querer mentir. É o princípio. É um princípio. E só que eu revelo ainda mais esse meu princípio quando ele está tinindo de caráter. E isso tudo está por trás da tal da autenticidade. Quanto mais autêntico a gente é, mais a gente conhece o nosso caráter. E gente de caráter não mata, não rouba, não fakeia, não sacaneia, não passa rasteira, não puxa o tapete, não corrompe a sociedade, não colabora para que o país e o mundo se tornem lugares piores. Pelo contrário, tá? Esse é o discurso. Esse é o discurso. E quanto mais a gente falar sobre autenticidade, quem sabe um dia a gente precisa falar menos sobre mecanismos para detectar fato ou fake. De proteção. Exatamente. Muito bem. Sensacional, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um episódio que eu tenho certeza que você vai guardar para reassistir o link desse programa, sim, porque de fato precisamos de uma sociedade cada vez mais autêntica, moralmente firme no propósito de fazer a sua comunidade algo melhor, de promover o bem-estar, e é isso que a Humus Consultoria faz, é isso que o GEDUC proporciona para você. Líder educacional, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Permaneça conosco porque ainda tem muito conteúdo para sair da 24ª edição do GEDUC. Mais uma vez, obrigado. Valeu.